Perfeitamente. Então, excelentíssimos senhores doutores desembargadores dessa oitava Câmara Criminal, saúdo vossas excelências, saúdo o douto Procurador de Justiça, doutor Paulo de Castilho, saúdo colegas advogados e advogadas, serventuários aqui presentes e demais pessoas que participam dessa sessão. Eminentes desembargadores, o que se tem aqui são embargos infringentes que se limitam a questões de dosimetria da pena. Mas antes de entrar propriamente no teor da divergência que foi inaugurada pelo eminente desembargador Marco Antônio Kogan, eu quero primeiro relatar brevemente os fatos dessa ação penal. A senhora Sheila, ora embargante, ela foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, na forma do caput, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão. Uma pena bastante elevada. E qual é exatamente o fato que justificou essa condenação? Ela foi autuada em flagrante, tentando fazer inserir 38,57 gramas de maconha, que estariam dentro de uma marmita. Ela estava, naquela ocasião dessa visita no estabelecimento prisional, ela estava realizando uma visita ao seu filho, que é corréu nesse processo, inclusive, e que também foi condenado. Levado o apelo a julgamento, ele foi parcialmente provido, mas sem alteração do resultado. A eminente relatora, doutora Maria Cecília Leone, ela votou para afastar uma das circunstâncias do artigo 59, sob o argumento de que configurava bis in idem. Essa exasperação da pena base, que seria pelo fato de ter tentado ingressar com a droga no ambiente prisional. Essa exasperação se confundia com uma causa de aumento de pena referente justamente a estar praticando o crime em estabelecimento prisional. Então, por haver essa coincidência, a eminente relatora afastou essa causa, esse fundamento usado para exasperar a pena. Entretanto, mesmo diante desse reconhecimento, a eminente relatora, acompanhada pelo segundo juiz, pelo revisor, não alterou a pena, manteve a pena base exasperada em 1/6. O eminente desembargador Marco Antônio Kogan, por outro lado, não só divergiu nessa questão atinente à pena base, como também entendeu ser o caso de incidir o parágrafo 4º, o benefício do tráfico privilegiado na espécie. Então, excelência, eu vou começar aqui pelo primeiro ponto da divergência, que é justamente referente à pena base que foi fixada, na qual se manteve uma exasperação. Por qual motivo, no apelo, se manteve a exasperação da pena base em 1/6, muito embora tenha havido a eliminação de um dos fundamentos por bis in idem? Seria pela quantidade de droga. E aqui eu quero chamar a atenção, excelências, porque o acórdão, ora embargado, ele não reconhece que a quantidade de droga é elevada. Eu vou abrir aspas aqui ao que consta do acórdão. Abro aspas. Embora a quantidade de droga apreendida não seja exacerbada, entre parênteses, 38,57 gramas de maconha, a possibilidade de fracioná-la em dezenas de porções individuais que seriam comercializadas na unidade prisional pelo corréu deve ser considerada no caso concreto, o que justifica o incremento da pena. Então, excelências, com todas as vênias, parece-me que o acórdão do apelo, o acórdão ora embargado, ele próprio reconhece que essa quantidade de droga não é elevada, não havendo motivo para exasperar a pena base com base nesse fundamento. Aqui, é claro, o eminente desembargador Marco Antônio Kogan, ao inaugurar a divergência, ele também traz essa questão e aprofunda em seu voto, que certamente está acessível a Vossas Excelências, que essa quantidade não é considerada substancial,
e que não pode fundamentar uma exasperação da pena. E mais do que isso, me parece que, independentemente de ser possível fracioná-la ou não, é preciso que nós nos pautemos por algum critério objetivo. A lei não diz o que é muita droga ou pouca droga, mas o Supremo Tribunal Federal resolveu se debruçar sobre esse tema e estabeleceu que até 40 gramas de droga é considerado pouco, a ponto de poder, inclusive, em determinadas circunstâncias, é bem verdade, mas a ponto de reconhecer que até 40 gramas há de se reconhecer a hipótese da pessoa ser usuária de droga. E essa é uma tese firmada em sede de repercussão geral, ou seja, ela é de observância obrigatória pelos tribunais pátrios. Então, esse é um critério objetivo a ser observado, e não o fato que é contestável de que ela pode ser fracionada em grande quantidade. E mais do que isso, excelências, quero também ressaltar, e isso acaba sendo englobado pelo voto divergente, na medida em que ele tem um alcance maior e afasta ambos os fundamentos usados para fins de exasperação da pena base, mas é preciso relembrar que o Superior Tribunal de Justiça, pela sua terceira sessão, que é a somatória das duas turmas criminais do STJ, do Tribunal da Cidadania, firmou tese em tema repetitivo, ou seja, cuja observância também é obrigatória, sob pena, inclusive, de ser cabível reclamação constitucional ao STJ. O STJ, no recurso especial 2.058.971 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, julgado agora, muito recentemente, em agosto de 2024, nem um ano atrás, firmou a seguinte tese repetitiva, abro aspas, é obrigatória a redução proporcional da pena base quando o Tribunal de Segunda Instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. É obrigatória, excelências. Como pode o acórdão embargado, o acórdão oriundo do julgamento da apelação, afastar uma circunstância judicial negativa e manter a pena? Isso é ilegal. E quem diz isso não sou eu. É o Tribunal da Cidadania pela terceira sessão em tema repetitivo. Ou seja, tema que já de tantas vezes julgados pelo STJ permitiu a fixação de uma tese. Então, ainda que se afirmasse que isso não consta expressamente do voto divergente, ele está englobado pelo voto divergente que afasta essa exasperação da pena. E ainda que assim não se entendesse, então a hipótese de conceder um habeas corpus de ofício, o que é permitido pela nossa legislação processual penal. E mais do que isso, vejam, excelências, não bastasse toda essa somatória de motivos, de fundamentos jurídicos com respaldo jurisprudencial que justificam o afastamento dessa exasperação da pena base, o próprio procurador de justiça, e aqui eu o louvo e parabenizo pelo brilhante exercício da sua função, ele emite, nas duas ocasiões, no julgamento da apelação e agora no julgamento dos embargos infringentes, os pareceres são pelo afastamento dessa circunstância. E mais, ele até traz, no seu ilustre parecer, um fundamento extra, porque o Corréu, ele não teve a sua pena exasperada por essa circunstância que é objetiva, não é subjetiva. A questão da quantidade de droga, ou a possibilidade dela ser fracionada, é uma circunstância objetiva. O Corréu não teve a sua pena exasperada com base nessa circunstância. Como pode, então, a hora embargante sofrer essa penalidade? Então é mais um motivo que fundamenta o afastamento dessa exasperação da pena base para que ela seja fixada no mínimo legal. E isso tem implicações sérias, porque em se fixando a pena no mínimo legal, por força de súmula dos tribunais superiores, do STF e do STJ,
e aqui eu relembro, súmula 440 do STJ e súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, em sendo a pena fixada no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, é o caso de fixação do regime de cumprimento de pena correspondente àquela pena. Então, em sendo a pena abaixo de 8 anos, o regime inicial também tem que ser convertido. Deixar de ser o regime fechado, que está estabelecido em sentença e no acórdão embargado, para se fixar o regime semiaberto. E, novamente, repito, isso é súmula. A defesa não está aqui a criar uma argumentação jurídica. Isso é pacificado pelos tribunais superiores. Uma posição cuja observância se impõe, inclusive por regra do Código de Processo Civil, que coloca e estabelece o sistema de precedentes, artigo 927 do CPC, algumas dessas circunstâncias, inclusive suscetíveis de reclamação constitucional. Veja-se só. Então, o primeiro pedido é esse, que se afaste essa exasperação ilegal da pena base. O segundo ponto, inaugurado na divergência do eminente desembargador Marco Antônio Kogan, é referente à concessão do tráfico privilegiado. Excelências, aqui, com todas as vênias, bastaria sensibilidade. Uma pessoa primária de 51 anos de idade, nenhum histórico criminal, trabalhadora, faxineira. Diga-se de passagem, mencionei isso na minha sustentação oral, na ocasião do apelo. Defesa que eu realizo de maneira pro bono, na medida em que me tocou as circunstâncias desse caso concreto. Pessoa primária, trabalhadora, uma circunstância excepcional, um filho que está preso, quem sabe induzida a erro, quem sabe até fazendo isso com consciência, ainda que se reconheça a existência desse conhecimento, afirmar que é membro de organização criminosa, com todas as vênias. Vamos fazer um apelo aqui à sensatez. Sensatez, quase 7 anos de prisão. Uma pessoa de 51 anos de idade primária. Essa é a solução que a justiça entende necessária? Com todas as vênias, a lei é clara. Permite a concessão do tráfico privilegiado. Mais do que isso, não só há divergência inaugurada pelo brilhante voto do desembargador Marco Antônio Kogan, como a defesa ainda se deu o trabalho de localizar precedente idêntico ao caso presente. 2 minutos, já estou encerrando, é o último ponto da arguição. Há precedente do STJ em sede de recurso especial. Não é nem em sede de habeas corpus. Veja-se só, excelências. Caso idêntico, e abro aspas aqui, é o recurso especial 1.923.803, relatoria da ministra Laurita Vaz, 6ª turma do STJ, julgado agora, 2022. Não é antigo. Abro aspas. Tentativa de ingresso de entorpecentes em estabelecimento prisional. Mera suposição da participação de outras pessoas. Fundamentação genérica. Tráfico privilegiado. Dedicação às atividades criminosas. Quantidade não expressiva de droga. Habitualidade. Conclusão apenas a partir de declarações da própria ré. Inviabilidade. Aqui até poderia seguir na leitura dessa ementa do acórdão, que desce a detalhamentos, mas é muito similar ao presente caso concreto. Não existe nenhuma prova concreta. Existe suposição, conjectura, elementos que não atinam com o direito penal, com o direito processual penal, que exige prova acima da dúvida razoável de que, de fato, ela pertenceria a uma organização criminosa. Isso não está colocado nesse processo. Não tem uma prova oral que indica isso. Existe uma suspeita, com base num outro processo, de uma outra pessoa que nunca nem mencionou a embargante. Todas as vênias, isso não atina com o direito processual penal. Isso não é prova. Então, acerta o eminente desembargador Marco Antônio Kogan ao divergir e sustentar a possibilidade da concessão do tráfico privilegiado. E é o que se requer aqui. Então, sem mais, agradeço Vossas Excelências e passo a palavra, eminente presidente. Pois não, doutor Roberto.